Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12. Se você quiser abrir para acompanhar. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, aqui estamos diante de Tua Palavra e rogamos que Teu Santo Espírito, o mesmo que a inspirou, seja que nos auxilie nessa hora, apesar das limitações do interlocutor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vimos agora há pouco qual era o destinatário desta carta, o anjo de uma igreja em Pérgamo. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem a palavra Pérgamo, vocês pensam que isso seria dentro do ambiente de Apocalipse, cheio de visões, dragões, cheio de cavalheiros? Né? Seria por acaso uma cidade no universo de Nárnia? Não sei, pergunto porque muitas vezes, quando se olha para o Apocalipse, acha que é toda uma questão de um mundo fantasioso, que está fora da nossa realidade. E é muito simples. Vocês querem visitar Pérgamo? Vocês buscam no Google, vão encontrar que Pérgamo é só ruínas, obviamente, mas ele está do lado de uma localidade, de uma cidade chamada Bérgamo. E Bérgamo pertence hoje a um dos 30 distritos de Esmirna, cuja capital também é Esmirna, que está no Apocalipse. Se você quer andar de balão, você vai lá então na Turquia, onde fica a cidade de Bérgamo, e provavelmente você vai curtir uma boa viagem de balão. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Bérgamo, aliás, que é a cidade próxima a Pérgamo, que se encontra no Apocalipse, é uma cidade real. Era uma cidade real. Hoje temos ruínas. Mas era igual a essa comunidade aqui, comunidade de crentes, nosso Senhor Jesus Cristo, que creu no Evangelho, e lá estava, ouvindo agora uma carta de João, escrita por ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente a eles. Uma cidade normal, uma cidade que tinha um monte muito conhecido por nós, o Monte Ararat, onde pousou a Arca de Noé. Uma cidade que tinha mais ou menos 160 mil habitantes, mais ou menos São Caetano do Sul, uma coisa assim, né? Uma cidade não muito grande, um centro religioso muito forte, cultural também, possuía uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos,
Era a segunda maior biblioteca da época. A primeira era de Alexandria, com 500 mil rolos. Uma cidade também no tempo. Era o século I depois de Cristo, ano 90, 90 e pouco também. Então era uma cidade normal. Uma cidade como hoje também. Nós temos aqui em Santo André, São Paulo, Grande São Paulo. É muito importante isso. É muito importante a gente entender que quando estamos lendo as Escrituras, nós temos uma conexão com a história. Não é um relato apenas fantasmagórico, sei lá qual seria a palavra mais estranha possível, né? Fantasioso. Por quê? Porque é uma questão real. Nós estamos numa vida real. Quando leio as palavras de Paulo no 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se ainda estamos em nossos pecados, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Por que menciono isto? Porque muitas pessoas aderem hoje a Jesus e ao nome de Jesus, tá, em muitos movimentos, e estão pouco importados se Jesus realmente existiu ou não. Se ele viveu realmente ou não. E se ele morreu realmente ou não. Falta conexão histórica com Jesus histórico. É evidente que ele está presente hoje, conforme ele falou, 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. Mas não é apenas a vivência da fé, a questão mística, a questão de entender que nós estamos inseridos na história e que quando lemos as Escrituras, lemos a manifestação de Deus na história. Precisamos entender que nós temos um Cristo histórico, que morreu e ressuscitou. E hoje vive, está junto e presente aqui conosco. Perguntaram ao Dr. Horrell, que descobri que ele foi e é professor de teologia da Dallas Theological Institute, e que também foi professor aqui em São Paulo da Teológica e também dos Servos de Cristo. E perguntaram a ele o que ele achava do ministério de Francis Schaeffer. E eu marquei uma breve passagem onde ele diz assim: Francis Schaeffer se colocou contra qualquer espiritualidade desligada da palavra de um lado ou do contexto histórico do outro. Então, por isso que eu acho que nessa introdução na questão de Pérgamo, dessa igreja que recebe hoje a carta, a gente não perca a conexão da nossa fé com a historicidade. Nós precisamos entender que aqueles irmãos lá, 1930 anos atrás, viviam numa cidade como hoje, uma cidade pequena e cheia de coincidências com as nossas cidades. E aí que nós vamos. No versículo 13, que nós acabamos de ler, temos as seguintes palavras: conheço onde habitas, sei onde você vive. Aí eu faço a conexão com a reflexão anterior. Você percebe que Jesus sabe onde você vive? Quantas vezes você fala, olha, eu não sei se a igreja entende em que mundo nós estamos vivendo, porque me prega cada coisa que parece piada, parece que não entende o mundo e as pressões que eu vivo. Olha, vocês vão ver que Pérgamo não é muito diferente da nossa cidade, acho que é até pior. Nós precisamos entender que Jesus conhece nosso contexto. Quando ele fala que conhecia a vida de Pérgamo, conhecia exaustivamente, conhecia o que estava acontecendo lá. Muitos de vocês devem ter dificuldade de entender ou imaginar Jesus vivendo hoje aqui em Santo André, em São Paulo. Vê-lo de calça jeans, vê-lo de camiseta, quem sabe de terno, não sei. Usando iPhone, iPad, falando da situação política, falando da música, falando da arte. Eu não imagino Jesus assim. Ele está muito distante do meu contexto. É um erro complicado. Porque se não entendemos, tá, que Jesus entende e conhece onde nós vivemos, vai ser muito difícil vivenciar a nossa fé. Pior,
diz, olha, eu conheço onde habitas, onde moras, é o trono de Satanás. Bom, se vocês lerem um pouquinho, vocês vão ver que não era o capeta que estava lá sentado, né, no reino de Pérgamo, na cidade. Sim, tinha altas autoridades do mundo romano, altas autoridades. Mas aqui, no sentido figurado, onde o homem e todo o movimento humano quer tomar o lugar que somente corresponde a Deus, em sentido figurado, ele é um trono de Satanás. Se nós olharmos para o contexto, nós vemos como era a religiosidade romana naquela época. Havia um culto familiar, que era celebrado pelo pater familias. Era o pai de família, o pai, né, que juntava a família, oferecia alguns sacrifícios, seja vinhos, cereais, também animais. Tá? Eram imolados, comia-se algumas partes, né? Parecia algumas celebrações judaicas. Né? Com o passar do tempo, Augusto, ele reavivou o culto desses ancestrais, mas em nível de Estado. Então é assim que ele passou a ser chamado, no ano 2º a.C., de Pontífice Máximo. Ele reavivou novamente essas questões. O culto ao Estado, o culto onde havia sacrifícios, mas já não mais ofertados pelo pai de família. Agora sim, pelo sumo sacerdote, que era o próprio imperador. E não se cultuava diretamente o imperador, mas sim ao espírito que habitava no imperador, o espírito divino, que eles chamavam de Numus. Então, vocês vejam qual era a situação desse momento em que Pérgamo se desenvolvia e os crentes da igreja de Pérgamo vivenciavam. Se diz que havia perseguição, mas Jesus diz que eles resistiram, eles guardaram o nome. Antipas, inclusive, bispo de Pérgamo, foi martirizado. Ele padeceu a morte por causa de não querer comer alimentos sacrificados aos ídolos, que era muito comum e era associado à época. Mas havia uma coisa muito problemática naquele lugar. Se bem eles resistiram até a morte, como Antipas, à perseguição do Estado, havia um grupo dentro da igreja que seguia uns ensinamentos complicados. E aqui se diz que eram os ensinamentos conforme Balaão. Se menciona no mesmo nível o ensinamento dos nicolaítas, que já ouvimos há 2 domingos atrás. Qual era o engano de Balaão? Vocês lembram da história de Balaão, da mula e tal. Mas o que tinha acontecido com Balaão? Conforme se fala em Josué 15:22, o Balaão era um adivinho. E Balaque, o rei dos Moabitas, via o exército de Israel vindo já para conquistar a cidade, viu a quantidade de israelitas que vinham e teve medo. Então ele pediu para Balaão amaldiçoar o povo israelita para ele poder ganhar a batalha, enfim, não ser vencido. Quando ele vai tentar, né, conversar com Balaque, Deus aparece para ele e fala, olha, não vá, não faça, você não vai amaldiçoar. Leiam depois com atenção, vocês vão ver que indas e vindas, Balaão estava assim na dúvida, vou, não vou, Deus fala, não vai, depois você vai falar, vai, mas não vai amaldiçoar. Você vai ao contrário, vai abençoar o meu povo. Mas aí ele inventava, fazia lá uns rituais, né, de vamos sacrificar aqui, vamos sacrificar ali e tal. E falou para Balaque, olha, por mais que você me ofereça muito dinheiro, eu não vou poder amaldiçoar. Parecia que ele estava meio que insinuando, né? Mesmo que você me dê muito dinheiro, eu não vou poder amaldiçoar. Mas a história nos conta que no final ele não amaldiçoou,
Mas ele deu a dica para Balaque. Falou, olha, eu não posso amaldiçoar porque Deus está protegendo. Mas, se a gente induzir a que eles enfureçam Deus fazendo alguma coisa que não agrada, aí Deus vai ficar bravo com eles, vai fulminá-los e pronto. O teu problema está resolvido. E assim fez. E o que foi que aconteceu? Israel se deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo a sacrificar dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a missão foi cumprida. Havia muitos rituais nos cultos a Baal associados à prostituição. Então, indiretamente, o povo foi levado, através da sedução das mulheres moabitas, não só a cometerem prostituição, como também se prostituir com outros deuses. Balaão talvez não queria a desgraça de Israel, mas ele queria era a recompensa. Isso é complicado. Se nós olharmos hoje, a forma em que ministros e líderes evangélicos têm se comportado no mundo público, a gente fica preocupado. Temos muitos que têm enveredado para a política, associando-se ao Estado, nas diversas ordens, desde o nível municipal, o nível estadual, o nível federal, e onde não tem cumprido um papel forte na defesa real do Evangelho. Eu me pergunto se não irão sucumbir à tentação de Balaão de vender o seu discurso por ganância. É verdade que muitos projetos de lei têm sido barrados, que são muito perniciosos, que não gozam dos princípios divinos, mas eu vejo essa turma mais interessada em manter benefícios como isenções de templo, terrenos, emissoras de TV, emissoras de rádio e poder. A igreja tem sido omissa nessas questões. Não tem sido proativa e muito mais tem sido omissa. Então, o que fica claro com o ensino de Balaão é que a fidelidade ao Deus único não é compatível com a imoralidade sexual associada com a idolatria. E aí nós entramos num problema mais áspero, mais delicado. Porque diz aqui a palavra, no entanto, apesar de toda a força que manifestava na luta contra a perseguição, a ponto de martírio, no entanto, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. O sacrifício de alimentos, como já vimos, era muito associado. Tá? Então, hoje nós temos pouco disso. Tá? Salvo alguns cultos afro-brasileiros, não temos mais essa associação. Mas o que dizer então de praticar imoralidade? A palavra que é usada aqui no grego é uma palavra só. A gente traduz como praticar imoralidade, alguns traduzem como fornicação, mas no grego é uma palavra só. E é porneusai. E já deve soar familiar para você. É de porneu, da onde vem também a palavra pornografia. E o que significa esse verbo aqui utilizado? Praticar imoralidade sexual significa o ato de se prostituir. Significa estimular o desejo sexual entre pessoas não desposadas, não comprometidas. Significa praticar idolatria de um modo figurado. E quando a gente vê essa palavra tão forte,
Eu acho necessário a gente dar uma olhada um pouco no nosso contexto. Porque para nós fica um pouco difícil, no nosso contexto, entender por que essa severidade da palavra de Deus é nesse sentido. O nosso contexto tem banalizado muito a sexualidade, tem colocado estigmas, principalmente na igreja católica e na igreja evangélica, ou qualquer igreja, tá? Por conta de algumas coisas que aconteceram na história humana. E para nós fica um tanto nublado. A filosofia, a psicologia, a sociologia têm entrado na questão, têm falado muito, e a igreja tem falado pouco. Nós temos tido situações de leis que vão ser votadas, e nós vemos poucos evangélicos se manifestando. Há uma omissão muito grande de sentido. Então, para os crentes, fica difícil se posicionar, porque não é uma coisa que a gente tenha tratado em nossas igrejas. Eu gostaria de levantar pelo menos duas questões dessa nossa dificuldade. Primeiro, a sexualidade associada a outros deuses. Em Roma, como acabei de falar agora há pouco, estava muito associada, era muito natural. Alguns autores dizem assim, a gente não pode olhar para a sexualidade em Roma com o mesmo pudor que a gente tem hoje, porque para eles era normal. Nas casas, os homens tinham as suas mulheres junto com as esposas, com as quais praticavam sexo, e até com os criados, do sexo masculino. Era totalmente normal. A prostituição era protegida por lei. Aquela sociedade vivia dentro da naturalidade. Isso se parece mais ou menos com o que a gente está chegando hoje em dia. Nós passamos por várias etapas no mundo e hoje estamos voltando à liberalidade. E mais, assim como em Roma, sustentada pelo Estado. Não sei se vocês sabiam que desde 2005, o adultério não é mais crime no Brasil. Até então era. Alguns de vocês pode ser que digam, né? Poxa, mas era crime? Não sabia. Poxa, e agora não é mais crime? Não, mas a nossa sociedade hoje é assim. Deu, não deu. Sabe? O amor é eterno enquanto dure. Fazer o quê? Então, mas é isso aí, em 2005 só, que foi tirado da nossa legislação. E mais, o STF, interpretando o artigo 226, que se refere à família, vocês devem lembrar, uma decisão importante, que considerou família não apenas a relação homem-mulher, e sim qualquer outra relação de afetividade. Uma decisão muito estranha, porque até hoje o Código Civil, quando fala em casamento, fala em homem e mulher. Eu lembro até o criador do Código Civil de 2002, Miguel Reale, numa palestra que deu aqui em São Bernardo, até que me convença do contrário, na nossa legislação, dizia ele, casamento é homem e mulher. O resto se chamem do que quiserem, vão no cartório, assinam um contrato e pronto, mas não chamem isso de casamento. Lembro até agora. O criador do Código Civil de 2002. No entanto, o STF, já digo numa decisão muito estranha, mudou totalmente o conceito familiar. Um conceito que está muito de moda hoje. A gente vê isso no rádio, na televisão, nos livros, essa liberalidade da sexualidade. E se você não concordar? Você vai ser estigmatizado, você vai ser ridiculizado, você vai ser perseguido moralmente. Então estamos mais ou menos na situação de Roma. A lei protegia, e se você não se acomodava, você era um ser perigoso para a sociedade romana, e você era também ateu. Porque, afinal, o Estado romano cultuava as deidades, as divindades, os espíritos divinos que incorporavam, em que se transformavam os imperadores após a sua morte. Mas vamos mais além. Precisamos lembrar, nesse ponto, refrescar a nossa memória quanto à sexualidade, segundo o padrão das Escrituras.
e faço alguns esclarecimentos. Primeiro, quando nós falamos de sexualidade, assim como falamos de outras coisas, nós temos por base as Sagradas Escrituras. Elas são nossa regra de autoridade. Então, quando alguém fala sobre o assunto da sexualidade na igreja e diz o que Deus quer, eu me lembro quantas vezes os jovens me pegavam depois do culto e aí começavam a me encostar. Não, mas você não pode pensar assim, Daniel. Eu falei, eu sou do século XX, não sou eu que penso assim. A minha dialética é com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, é contra ela que eu me bato o tempo todo. É ela que é a regra, não sou eu. Eu estou tentando entendê-la, porque é ela que eu sigo como regra de autoridade e de conduta. Então não é comigo que tem que discutir. Vai lá, estuda e discute com a Bíblia. Segundo esclarecimento, o casamento, união homem e mulher, não é invento da igreja. Ela é muito mais antiga. Vocês que são estudantes devem saber, mas é bom lembrar. Vem da antiguidade, muito além. Era tratado pelos pais, tinha regras, a pessoa tinha pelo menos alguma certa idade, 14, 15, 16 anos, ter como sobreviver. Aí os pais faziam um negócio, enfim, aí vinha presente, etc e tal. Mas muitos sociólogos olham para o casamento e já apontam o dedo para a Igreja Católica quando a Igreja Católica transformou em sacramento. Aí está vendo? Uma imposição, está vendo? É um domínio que se exerce para manter, então, as rédeas dos seus fiéis, etc. e tal. Não é não. É muito antigo. É muito mais antigo do que isso. Tá? Terceiro, a sexualidade é um assunto que não pode escapar aos temas da igreja. Não pode escapar. Por quê? Simples. Quem criou a sexualidade foi Deus. Então, alguns arrepiam, falam, vai falar em sexo, né? Não, é só ler o Gênesis, né? Quando Adão sofreu aquela cirurgia, né? Onde foi lhe extraída uma costela para formar Eva, né? Imagine quando ele acordou da cirurgia, né? Não sei se ele acordou de repente ou não, mas se diz que Deus trouxe Eva a Adão. Como que vocês imaginam esse encontro, hein? Primeiro, lembrem que Eva e Adão estavam nus. Bom, a Bíblia dá uma dica para a gente. Quando Adão viu Eva, escreveu um poema. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Lógico, eu sou via animal, em dupla, tal, e ele falou, e eu, Deus, e eu? Não estou achando ninguém aqui, né? Então, acho que esse poema foi assim, né? Esta sim! Né? Porque realmente faltava-lhe uma companheira ideal, faltava-lhe alguém para complementá-la. Então, alguém já disse também, nem sequer o erotismo, nesse momento, era problema. Alguns dizem, não, o erotismo veio depois da queda. Veio não. Em seguida, depois desse poema de Adão, está escrito, e Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Então, o erotismo não é problema da queda, não. O erotismo foi deturpado pela queda. Então, a sexualidade vem de Deus, tranquilo. O pecado foi que tergiversou isso e que nos trouxe problemas. A tal ponto que hoje, em pleno século XXI, né? Nós temos uma música que está pairando aí nas rádios, do Ed Sheeran, Shape of You. Sabe o que é shape? Se fala em shape da prancha de surf, se fala em shape do skate, né? Muitos usam da palavra shape, né? Até do seu corpo, shape do seu corpo, né? Mas é o contorno, gente, é a forma. Vocês prestaram atenção na letra da música? I'm in love with your body. Eu estou apaixonado pelo teu corpo. I'm in love with the shape of you. Eu estou apaixonado pela sua forma. É a declaração mais gritante da fragmentação humana.
mais gritante. Onde pessoas deixaram de ser pessoas para ser apenas corpos. Corpos amados, ao ponto de ser apaixonados. Eu diria que as mulheres deveriam chorar quando ouvem essa música, né? E, no entanto, está aí nas paradas. Até tem comerciais, né, que utilizam a música como se fosse muito engraçado. Mas é uma declaração da decadência a qual nós, seres humanos, no Brasil chegamos, e no mundo, né, chegamos nesse momento. Um filósofo inglês, Roger Scruton, no seu livro O Rosto de Deus, aborda essa questão dizendo assim: a fisionomia anatômica, o rosto, não é apenas uma fisionomia anatômica, mas um instrumento de dizer, situado entre o eu e o outro. Estou eu aqui dentro, o meu rosto, e está aí você. De maneira que lhes são próprias. Scruton alega que a capacidade que possuímos de ver você no rosto do outro, e não apenas os traços anatômicos, é o que nos diferencia dos outros seres vivos. Nas palavras de Scruton, o rosto é o lugar em que o eu e a carne se fundem e onde o indivíduo é revelado. Por isso, diz ele, na pornografia há uma relação de objetos e não de sujeitos. Na pornografia, o rosto não interessa. Essa é a visão de parte da sociedade, essa é a visão do nosso Estado, o Estado brasileiro, que nos despersonaliza, nos fragmenta, uma visão de um indivíduo que não vem da visão de Deus, de um homem inteiro, onde não há distinção de corpo por um lado, ao qual amar, e o eu por outro, ao qual não se interessa em amar. Essa é a sexualidade que a gente vive hoje. A sexualidade, diz Scruton, tem um peso moral, como não tem nenhuma outra espécie animal. Então, os crentes de Pérgamo, quando ouviam essa palavra, estavam tendo um confronto entre porneia e fidelidade a Deus. Coisas que não eram compatíveis. E vamos um pouco além. Deus criou o homem e a mulher com um propósito. Diz o texto de Gênesis, capítulo 1. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Literalmente, na língua hebraica, macho e fêmea. O teólogo Richard Foster, no seu livro Dinheiro, Sexo e Poder, ele infere nesse texto, tá, uma ideia de relacionamento. Ele associa a imagem de Deus, coisa que alguns outros autores também associam, outros divergem. Mas, de qualquer maneira, é interessante observar o relacionamento nesse primeiro versículo. Assim como Deus é um ser de constante relacionamento dentro da Trindade, assim cria o homem e a mulher. E diz ele, o relacionamento é o âmago do significado de termos sido feitos à imagem de Deus. E que o relacionamento entre o homem e a mulher é a expressão humana do nosso relacionamento com Deus. Ele diz também, existimos como homem e mulher no relacionamento. E ele conclui que o que nos une é um pacto de fidelidade. Por isso, de Gênesis 2:24, segundo ele, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Há uma união de dois, diz ele, sem destruir a individualidade. Uma união de dois que produz uma unidade. Diz ele, a união heterossexual é a norma. Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne. De modo que o ato sexual assina e sela a união de vidas. Os dois tornam-se uma realidade funcional.
O pastor Timothy Keller, também abordando as questões do casamento, traz algumas considerações interessantes, como, por exemplo, a questão da história. Diz ele, o iluminismo privatizou o casamento, removendo-o do âmbito público e redefiniu seu propósito como sendo a gratificação individual e não um bem maior para refletir a glória de Deus, formar caráter e educar os filhos. Ele continua dizendo, o casamento costumava ser uma instituição pública que visava o bem comum. Agora é um acordo particular que visa a satisfação de indivíduos. Uma relação de consumo onde as necessidades do indivíduo são mais importantes que o relacionamento. Antes é uma relação de aliança. Uma aliança firmada entre marido e mulher, feita diante de Deus e com Deus. Ser infiel ao cônjuge implica também ser infiel a Deus. Também nesse sentido, o teólogo, filósofo e pastor Francis Schaeffer, no seu livro A Igreja no Final do Século XX, chama a atenção ao fato de que Deus se mostra num relacionamento com seu povo. E esse relacionamento com seu povo, ele o compara com o relacionamento entre o homem e a mulher. Cita, por exemplo, Jeremias 31, 32, onde diz, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, como os que tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o seu Senhor. Muitas traduções trazem aqui a palavra marido, esposo, muito embora a palavra contenha os dois significados. Mas é importante observar isso. Em Ezequiel 6,9, diz, lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. Adúltero só pode ser relação homem e mulher dentro do âmbito matrimonial. O próprio Paulo, quando fala para os crentes, diz, olha, eu me preocupo com vocês, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma donzela pura para o seu homem, a saber, Cristo. Olha a figura que ele usa. Paulo mesmo diz, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vários pensadores e teólogos enxergavam esse mistério da união entre o homem e a mulher. Tal esse mistério que C.S. Lewis disse certa feita, nas imagens que descreve Cristo à igreja, lidamos com o masculino e o feminino, não apenas como fatos da natureza, mas como sombras vivas e dignas da mais alta relevância de realidades completamente além do nosso controle e, em grande parte, além do nosso conhecimento. Assim, diz Schaeffer, a sexualidade fora desse contexto rompe esse quadro de união entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja, entre o homem e Deus. Não podemos tomar a sexualidade de forma leviana. Quem se une a Cristo não pode incorrer em imoralidade sexual, é incompatível. E Schaeffer, quando contextualiza esse assunto, diz, olha, em 1930, mais ou menos, nos Estados Unidos começou uma corrente de teologia liberal. 30 anos depois, na década de 60, nós tivemos a grande virada do liberalismo sexual nos Estados Unidos. E ele chama isso de causa e efeito. Segundo ele, a teologia que nega Deus pessoal, a teologia que nega o Cristo divino e histórico, a teologia que nega as Escrituras como palavra de Deus, a teologia que nega o caminho de salvação, apenas fabrica deuses que são projeções da sua cabeça. Sem esses referenciais da divindade de Cristo, do Deus pessoal, da Escritura como palavra de Deus, a imoralidade sexual é uma consequência lógica do adultério espiritual, diz Schaeffer.
E como estamos nós aqui, né? Olhamos para Pérgamo, como estamos nós no Brasil? Uma situação bastante lamentável. Estava ouvindo outro dia um repórter de uma conhecida emissora de TV, que foi perguntada sobre a questão da liberdade sexual, né, dos vários parceiros e tal. Ela, um tanto constrangida, disse assim, olha, tinha acabado de se separar do marido, né? Diz, olha, o meu filho pequeno me perguntou, mãe, por que vocês, os adultos, se prendem tanto essa questão de ter uma pessoa só? Não dá para ter mais de uma pessoa, não? E ela respondeu, eu falei para ele, olha, filho, eu sou meio careta ainda, sabe? Eu tenho esse lance aí de ter uma pessoa só, tal, né? Então percebi que ela nem fundamento sequer tinha para dizer, filho, eu sou assim, eu quero uma pessoa só e sofro por ter perdido essa pessoa. A mesma emissora de TV mostrou domingo passado, né, com muito alarde, né, imagens de 50 anos atrás, quando se deu o Verão do Amor, aquele encontro de jovens num parque de São Francisco, hippies que lutavam contra a guerra, né, e reivindicavam, dentre outras coisas, a paz, uma sociedade livre do consumo, a vida no campo, culto à natureza e liberdade sexual. E o repórter, narrador, ele falou, a ideologia do ninguém é de ninguém. E isso que nós temos hoje. A situação de Pérgamo, uma situação muito semelhante a nós. O Estado, como em Pérgamo, ele fomenta a liberalidade sexual. Ele não está nem aí quantos parceiros você tem. Tá? É protegido, está sendo cada vez mais protegido até pela lei. E quem não se enquadra nesse esquema, ou quem fala contra, é estigmatizado e perseguido, das mais diversas maneiras. E como está a nossa sociedade evangélica? Eu procurei, até que achei uma pesquisa, promovida pelo BPEC, Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã. E vou citar só 4, vocês podem procurar depois na internet, só 4 estatísticas. Entre evangélicos casados, perguntou-se, você já traiu o seu cônjuge? 11% das mulheres falaram que sim. 24% dos homens falaram que sim. Evangélicos casados, perguntou se você, quanto a um relacionamento extraconjugal, o caso que a gente chama, né? Ter um caso. 2% disseram que mantém um caso extraconjugal. 9% disseram que já mantiveram. Perguntou-se ainda para os homens casados, homens e mulheres, né, casados, evangélicos, se tinha mantido um relacionamento homossexual na vida. 3,6% das mulheres falaram que sim. 11,9% dos homens responderam também afirmativamente. Entre os evangélicos solteiros acima de 16 anos, perguntou se já praticou sexo. 66% responderam afirmativamente. De 16 a 24 anos, perguntou-se a mesma coisa e responderam 40% que sim. Essa é a situação dos jovens brasileiros, segundo essa pesquisa. Jovens evangélicos. E não é só de uma denominação, porque geralmente se estigmatiza uma denominação. Né? Tem de todas, viu? Tem de todas. Os reformados e batistas também, viu? É complicado. A igreja tem sido omissa nessa questão. Então as palavras hoje, a igreja de Pérgamo, podem soar meio estranhas. Talvez porque falta encarar essa questão. Falta encarar a incompatibilidade de uma coisa e outra. Da inegável associação que haverá entre a prostituição sexual, imoralidade sexual e a idolatria. Ou seja, como diz Schaeffer, o abandono da fé. O que a gente faz? O texto é bem claro para nós. Metanoies, como diz aqui, metanoeson. Metanoia, vocês já ouviram
várias vezes, né? Traduzido como arrependimento, mas é mais profundo, tem a ver com o reconhecimento mental, o reconhecimento da atitude de que estou errado, não estou no caminho certo, eu tenho que reformular. Não posso simplesmente dar justificativas. Olha, veja bem, Jesus não entende a minha geração, a pressão que eu estou sofrendo. Entende sim, está lá escrito, nós comentamos agora há pouco. Eu sei onde habitas, eu sei. E não estamos muito diferentes da turma de Pérgamo, não. 1930 anos se passaram, estamos na mesma situação. Falta ser martirizado. Falta ser martirizado. Estigmatizado, perseguido, você já é. Você já sabe o que está falando. Mas é interessante vocês verem que aqui o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular. Nessa primeira parte do versículo diz, arrepende-te. Para quem ele está falando? Não é uma turma que está lá dentro agitando, e são os crentes, e vários que estão seguindo a doutrina de Balaão. A palavra arrepende-te vem para o anjo da igreja. Para ele não tolerar esse tipo de ensinamentos e doutrinas dentro da igreja. Quem estava conspirando contra os crentes eram pessoas de dentro. E a palavra dirigida ao anjo da igreja, que nos identificamos como o pastor, o líder, é nesse sentido. Arrepende-te de estar tolerando. Porque senão, eu estou vindo julgar aqueles que estão incorrendo no erro. Disso se fala muito, porque principalmente eu li alguns trabalhos da USP que falam sobre os evangélicos, os jovens, e como eles são, teoricamente, submetidos à pressão por parte dos seus líderes e pastores, como se fosse que são eles os inventores da doutrina. Então aqui é importante notar que se fala ao líder de que ele não pode tolerar. Então, quando há disciplina na igreja, que é a coisa mais delicada, mais difícil de se fazer, mas eu entendo isso porque os meus pais, cada vez que me disciplinavam, falavam assim, eu te disciplino porque eu te amo. Então, quando os nossos pastores, eles proíbem, eles disciplinam, é um ato de amor, de prevenção, está te fazendo um favor. É que a gente não está acostumado com isso. Nós vemos políticos, por exemplo, que quando são pegos com a mão na botija, o que eles fazem? Vai lá ver o que faz no Japão. Se ele não se mata, pelo menos ele se demite e sai chorando de vergonha de ter traído. Né? Aqui não. Aqui sai da declaração na TV. Fala, ainda vou processar vocês. Então a gente está acostumado assim, de que não, peraí, deixa eu me recompor aqui. Não é bem assim, irmão, não é bem assim. Né? O pastor vai me disciplinar, como é que é isso? Né? Peraí, eu tenho meus direitos também. Não, é assim. É assim porque Jesus mandou. Nessa carta diz ao anjo, tá? Arrepende-te. Porque se você não fizer, eu vou fazer. Eu estou vindo e vou ferir com a espada da minha boca aqueles lá. E a espada da minha boca significa, então, o juízo. Você não vai querer que Jesus profira palavras contra você, como proferiu contra aquela figueira que foi buscar fruto e não achou. Falou, nunca mais ninguém coma fruto de você. Aos que vencerem, eu vou dar do maná escondido, eu vou dar uma pedrinha branca com o seu nome. Então Jesus espera que você vença. Não é só se martirizar, deixar ser martirizado. Não, cuidado que a porta dos fundos está aberta. A sedução, se você não tem claro essa questão, o inimigo entra pela porta dos fundos e começa, não, veja bem, não é tão incompatível a coisa. Mas aos que vencerem, dará do maná escondido. O maná escondido estava lá na arca, para o povo lembrar como que era, da forma em que Deus alimentou o povo no deserto. E um autor disse assim, olha, o maná escondido podia lembrar
os que participaram, né, de como era. E os que não conheciam, era assim, olha só. Mas os que participaram, eles iam lembrar da dureza do caminho do deserto. E esse autor disse assim, olha, vencendo, você vai ter memória das coisas por quais você passou, mas você vai ser reconhecido pela sua vitória. E a pedrinha branca, no contexto romano, significava você o vencedor da corrida. Em juízo, significava que você era absolvido. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma situação bastante parecida com a igreja de Pérgamo. Estamos em uma situação de total abandono da moralidade, da sexualidade conforme foi projetada lá no início pelo nosso Criador. Claro, os que estão à nossa volta não reconhecem o Criador, não querem nem saber. Tá? Colocam o homem no centro e aí estamos no que estamos. Por isso que Paulo aos Romanos, né, no primeiro capítulo, mostra qual é a nossa situação. De total vergonha e abandono. Imoralidade que estamos pior do que os animais. Pior do que os animais. Então, meus queridos, olhemos aqui com muita atenção a palavra de Deus. Peçamos a orientação divina. Os atores humanos da época de Pérgamo não estão mais. Os nossos queridos irmãos de Pérgamo não estão mais. Mas os atores extra-humanos, Deus, Jesus e os anjos caídos estão por aí. Os estados modernos ainda nos afastam dos princípios divinos, usurpam o seu lugar, o lugar que corresponde só a Deus, buscando praticamente veneração e adoração. Não bastasse isso, os nossos líderes e teólogos evangélicos fragilizam os crentes, assimilando a cultura do momento, dando um banho de teologia enganosa e colocando tropeço aos fiéis. O antídoto dessa tolerância a esses ensinamentos é o arrependimento. Não é a autojustificação, não é a desculpa. Mas também não adianta sermos valentes, precisamos entender por onde vêm sorrateiramente esses ensinamentos. A igreja de Éfeso, que vimos há uns domingos atrás, ela confrontou essas pessoas, esses apóstolos, ditos apóstolos, e descobriu que eles eram impostores. Como? Estudando as Escrituras, provando o ensinamento. Então, meu irmão, como diz a nossa chamada, você vai ter que mergulhar no estudo das Escrituras para poder perceber quais ensinamentos são genuinamente do Evangelho, são de Deus, e quais não são de Deus. Provando os ditos profetas e apóstolos, se são de Deus ou não são de Deus. Que Deus nos ilumine na aplicação desta sua palavra. Vamos orar. Pai nosso, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, como já tiveste, mandando o teu Filho para ser sacrificado por nós. E agora que estamos unidos a Ti, Senhor, através de Cristo, não nos deixes sem conhecimento, não nos deixes, Senhor, sem a Tua repreensão. Nos orienta a cada um, Senhor, conforme a sua necessidade, para aplicar esta Tua palavra, porque assim oramos em nome de Jesus.